Há exatos 40 anos, a região vivia uma das suas piores tragédias, se não a pior, registrada até hoje pelo número de mortos. Segundo as autoridades, o incêndio da Vila Socó, em Cubatão, matou 93 pessoas. Na época, o Ministério Público contestou esta informação e até hoje muitos moradores acreditam que mais pessoas morreram. Uma história que quem viveu não consegue esquecer. Foi uma tragédia anunciada. Foi muito triste. Pareceu uma cena de guerra. O que significa Vila Socó? Perda. Perdas. Houve um instante que havia um corpo e que a criança estava com o cachorro. E pediram para tirar o cachorro. Eu falei, não, ele morreu com o seu cachorro, vai ser enterrado com ele. No momento você cumpre a missão. Chorar no dia seguinte. Um bombeiro segurando o que restou de um corpo carbonizado. Essa foi a figura mais impactante daquela tragédia. As imagens do incêndio da Vila Socó não saem da memória de quem, de alguma forma, foi personagem ou testemunha desta tragédia. Como criança, até hoje está naquele meio, o medo que tem até hoje. Eu sei que é bem difícil. Não dá para poder, assim, para cicatrizar, né? Para poder a gente esquecer, não dá para esquecer, não. Um dia acabou tudo. Você perdeu sua família, seus pais, você perdeu tudo que você tinha, né? Um vazamento de gasolina em um duto da Petrobras provocou a morte de dezenas de pessoas e destruiu centenas de moradias. Daqui a pouco vamos relembrar esta triste história. Atualmente, a Vila Socó se chama Vila São José. O bairro fica entre a rodovia Anchieta e a avenida que liga Santos a Cubatão. É uma área residencial. Há 40 anos, toda essa área aqui onde nós estamos era um manguezal. As casas de madeira ficavam em cima de palafitas. E a única coisa que não mudou neste cenário foram os dutos da Petrobras. 40 anos depois, eles continuam passando no mesmo lugar. É importante dizer que os dutos chegaram primeiro. Foram instalados na década de 1950. Já a vila começou a surgir 20 anos depois, mais ou menos. E nada foi feito para impedir o povoamento nem garantir a segurança dos dutos. Estas fotos do jornal A Tribuna mostram como era a região antes da tragédia. A gente tinha duas ruas de bairro, o restante tudo palafita com maré. Tanto para atravessar de uma rua para outra, você tinha que passar por cima das palafitas, entendeu? E onde tinha os canos, que era de gasolina de avião, óleo diesel, gasolina, tal, tudo, a gente brincava de pega-pega, a gente era criança. A gente brincava na rua, né, no Barro Vermelho, né? Passava assim uma faixa de 7 dutos, né, lá da Petrobras. A gente brincava até em cima, né, lá dos dutos nessa época. E ninguém nunca contestou, não tinha fiscalização, por exemplo, proibindo, placa indicando que ali passavam dutos, tinha que tomar cuidado? Não, nunca teve nada. Tanto que a gente brincava em cima, ninguém da Petrobras, ninguém nunca veio reclamar com a gente. Ninguém nunca repreendia por vocês estarem brincando ali em cima dos dutos, por ser um local perigoso? Não, nessa época não. O mangue ficava sujeito ao sobe e desce da maré. Na época, moradores disseram que durante a tarde do dia 24 de fevereiro de 1984, começaram a sentir um cheiro de gasolina. O próprio pessoal da Petrobras, supervisor, que é esse pessoal que entende, falou que não tinha risco nenhum e tal, e todo mundo confiou. Com o passar do tempo, o cheiro ficou mais forte. Era gasolina vazando de um dos dutos. A água da maré também ajudou a espalhar o combustível. Muitas das pessoas foram dormir. Eu mesmo fui dormir, eu, minha mãe, minha irmã, a gente estava dormindo. Nós fomos acordados com o pessoal arrombando a porta. O cheiro forte também era um sinal de alerta, até que de repente começou o incêndio. Houve um flash, ou seja, alguém ligou uma luz ou um poste e
aquilo explodiu instantaneamente. O fogo, na verdade, ele parecia uma onda do mar, tipo, fui engolindo tudo que vinha pela frente. Aí eu vi lá a labareda de fogo, uma faixa de 30 metros lá de altura, entendeu? Muitas explosão, né? O Coronel Trovão era tenente e o responsável naquele dia pelos bombeiros que estavam de serviço no quartel. A equipe dele foi a segunda a chegar no local. Quando eu cheguei também na Vila Socó, não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas já tinha uma viatura de Cubatão lá e o sargento me explicou. É a comunidade que está em chamas aí. A gente viu a gente nuas, peladas, gente de camisola, nós correndo para cima da Anchieta. Muita gente correndo, muita gente gritando. Eu fui parar perto lá da churrascaria ali, acho que é lá da Vila Nova. Todo mundo foi pro lado da Anchieta, que é o único local que era mais seguro de tudo, que era tipo asfaltado, tudinho era Anchieta. As viaturas combateram o incêndio nos barracos, só que onde estava o vazamento, que a gente nem sabia ainda o que era o tamanho do vazamento, da rachadura do cano, a língua de fogo que subia com pressão, a gente não conseguiu combater. Mesmo com água, espuma, não teve como extinguir aquelas chamas. Devido à gravidade da ocorrência, os comandantes de diferentes quartéis da Baixada foram para o local. Na época, o coronel Norival Gonçalves era o subcomandante regional. Então, juntamente com os engenheiros da Petrobras, tentamos ali no local estabelecer alguns procedimentos. No local onde havia uma chama que não parava exatamente, que o vazamento deve ser aqui. Em uma reunião, estabelecemos que ali faríamos uma barragem para que pudesse ser injetado água na tubulação e expulsar o líquido dela e acabar com aquela chama. A língua de fogo subia. O entorno não, já estava controlado, já tinha apagado, mas a língua de fogo permaneceu. Não teve como combater, só terminou quando a Petrobras injetou água. As chamas subiram quase que a 60 metros de altura, iluminando o Cubatão totalmente. Mas, ao diminuir o líquido combustível na tubulação sendo expulso pela água, aquela chama diminuiu. Na manhã de sábado, as chamas terminavam de consumir os 700 mil litros de gasolina, a madeira de 1.200 lares e as pessoas que não conseguiram sair. E depois do incêndio, nós fomos fazer o levantamento de vítimas, o rescaldo. Na parte seca, alguns corpos, mas quando chegou na parte molhada, onde tinha muita água, ficou complicado, porque chegamos nos 93 corpos carbonizados. O Coronel Trovão trabalhou durante 10 anos no Corpo de Bombeiros e atendeu inúmeras ocorrências, mas nenhuma parecida com o que ele enfrentou na Vila Socó. O bebê carbonizado, porque o pai não estava em casa, quando ele chegou, coincidentemente me procurou, que eu estava ali. Pô, dá para ir comigo até o meu barraco? Eu não tinha mais barraco, Aí nós fomos até o barraco e lá o corpo da esposa e 2 crianças carbonizadas. Então isso aí marcou, E outras imagens também, esse casal que morreu abraçado, O José tinha 12 anos no dia da tragédia. A minha avó, ela cuidava de 3 crianças enquanto a mãe trabalhava. O que essa mãe fez? Colocou as 3 crianças dentro da geladeira. E a criança foi encontrada morta dentro da geladeira. Uma de 2, acho que uma de 5 e uma de 7. Ela tirou tudo e colocou as crianças dentro da geladeira. O Luciano tinha 10. A gente perdemos muitos amigos aí. Teve muitos parentes também aí dos meus amigos, que faleceram no dia. O José Carlos Silvares é jornalista, trabalhou no jornal A Tribuna e foi um repórter que esteve aqui durante 1 mês e meio, quase 2, acompanhando dia após dia essa tragédia da Vila Socó. Silvares, 40 anos depois, como é que é para você estar de volta aqui nesse lugar? É muito estranho eu estar sentado aqui com você nesse banco na praça onde foi aquela tragédia. Aqui existiam várias palafitas, gente morrendo, corpos carbonizados. Eu vim para cá, eram 6 horas da manhã.
do sábado, um dia depois, né? Horas depois de ter começado Horas depois do incêndio. Foi de madrugada, eu vim para cá, fui acordado, cheguei aqui umas 6 horas. E a tragédia já estava consumada. Já tinha muita gente correndo, muitos bombeiros chorando na época, equipes sobreviventes procurando, escavando, procurando seus parentes. Então foi uma coisa assim muito impactante mesmo, né, que eu falo. Na época, as autoridades informaram que 93 pessoas morreram, número que foi contestado pelo Ministério Público e por muitos moradores. Eles pesquisaram o número de pessoas que habitavam aqui a vila, pesquisaram o número de corpos que foram resgatados e pesquisaram também a questão da temperatura do fogo. Eles chegaram à conclusão de que a temperatura aqui passou dos 1000 graus. Isso, para eles, significa que muitos corpos, especialmente de bebês e de crianças, foram reduzidos a pó. Eu, como estava me formando em engenharia mecânica, deixei claro, vejam bem, para um corpo ser incinerado, transformado em cinza, há que ficar vários minutos sobre uma determinada temperatura. Pode observar pelas fotos que geladeiras e bujões de gás estão inteiros ali, né? Ou seja, o aço não escoou, ou seja, não atingiu aquela temperatura. O relatório do Ministério Público foi uma informação marcante para o jornalista. Quando chegou às minhas mãos, que eu li aquele relatório, eu estava na redação lendo, foi quando eu desabei. Não parei de chorar, chorei muito, rememorando tudo que eu vi, rememorando aquelas cenas terríveis de corpos de mães abraçados com filhos, de marido abraçado com mulheres, restos de corpos carbonizados, gente ainda dentro da água, dentro da lama lá e tudo, e os bombeiros recolhendo tudo aquilo. Isso tudo me veio à cabeça, foi quando eu desabei. A tragédia também mexeu com os bombeiros. O tenente do policiamento chamou o bombeiro 4 minutos depois, os bombeiros estavam no local. A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Você leva a pessoa até aquele ponto para ver o que aconteceu com a família, ele encontra os familiares carbonizados, é algo muito terrível, né? Não pode acontecer de novo. O incêndio da Vila Socó colocou a Neigila numa caminhada diferente. Morreu meu pai, a minha mãe e o meu tio de 19 anos. E ao passar dos dias, a gente foi entendendo que eles não voltariam mais. Eu perguntava muito para minha avó, falava, papai e mamãe foram viajar e deixaram eu e a minha irmã. Minha avó, eles nunca responderam, né? Porque, a gente era criança, a gente não entendia muita coisa, né? Ela era pequena, tinha 4 anos, um a menos que a irmã mais velha. As duas não morreram carbonizadas porque estavam na casa dos avós, em outro bairro. Por volta de umas 19h30, 8 horas, a minha mãe me chamou para a gente vir embora. E aí eu era pequenininha, também queria ficar, porque a minha irmã ia ficar na casa dos meus avós e eu queria ficar. A minha avó pediu pro meu tio vir trazer a minha mãe, porque naquela época ela achava que era perigoso e tal. Meu tio veio trazer a minha mãe e ele falou pra minha avó que ele que ele ia voltar. Minha avó, não, filho, não volta, porque é perigoso para você voltar também. Os nomes dos pais e do tio da Neigila estavam neste monumento, em homenagem às vítimas do incêndio da Vila Socó. Mas, na última quarta-feira, encontramos o local assim. A cruz estava quebrada e a placa com os nomes das 93 vítimas confirmadas pelas autoridades não estava mais ali. A Neigila é uma das pessoas que luta para que a história não seja esquecida nem escondida. Tudo que eu e a minha irmã somos hoje é por causa da nossa família. Eles que lutaram pela gente. Não tivemos nenhuma pensão, nunca recebemos nenhum tipo de... a não ser essa indenização, né? Que foi dada naquela época, que para mim é simbólico.
Mas eu espero sim que tenha uma justiça aí. Porque eu e a minha irmã, nós teríamos direito a uma pensão, porque perdemos nossos genitores. E essa pensão, ela nunca foi paga pra gente, a gente nunca recebeu nenhum tipo de respaldo, nada. 40 anos depois, o que mudou? Acho que ainda falta no Brasil essa falta de planejamento. Muita coisa mudou em termos de segurança, né? A gente vê aí a própria legislação do bombeiro. Agora você tem aí uma legislação mais rígida, os municípios estão atendendo, né? O bairro hoje está aterrado, né? Não tem mais palafita, da condição de vida deu uma melhorada, não digo 100%, e precisa de melhoras, né, dos órgãos públicos e até mesmo pela da Petrobras. A questão do respeito à população, as pessoas que moram aqui, que não foram embora. Muita gente perdeu tudo, foi embora para o Nordeste, para o Norte, deixou aqui alguns parentes, deixou aqui os mortos. E a questão do respeito aos que ficaram, a questão do respeito aos que lutam ainda pela vila, agora Vila São José. Atualmente, a Neigila é confeiteira e, apesar das perdas, ela sempre agradece por ter tido a chance de continuar viva. Eu tenho uma gratidão pela vida enorme e vou levar isso para o resto da minha vida, porque eu estou viva. Foi Deus que me deu essa oportunidade de viver de novo e eu espero que isso eu leve mais para meus filhos, para meus familiares, amigos, pessoas que sempre conviveram comigo, tenham sempre gratidão à vida, porque a vida é nosso bem mais precioso que a gente tem. Sobre o estado de conservação do monumento, um dia depois da gravação da reportagem, foi feita a manutenção do local. Nós tentamos contato com a Petrobras durante toda a semana, mas não tivemos resposta sobre os nossos questionamentos. E para marcar os 40 anos desta tragédia, amanhã, às 9 da manhã, vai acontecer um ato ecumênico no Centro Comunitário da Vila São José. Depois, às 10 horas, vão deixar flores no monumento construído para homenagear as vítimas. E na segunda-feira, às 5 da tarde, será realizada uma sessão solene da Comissão da Memória, a Verdade e a Justiça no auditório da OAB de Cubatão, que fica na rua São Paulo, número 260, no Jardim São Francisco.